deixar uma mensagem. Então, boa noite a todos, né? Para mim é um prazer, um privilégio poder compartilhar algumas palavras, né, com todos vocês. E eu gostaria de iniciar um pouquinho, né, sobre um tema que nos ajuda a entender muito, né, sobre o nosso propósito aqui na nossa vida, né? E eu vou falar um pouquinho sobre tem de bom ânimo. E o ânimo, né, isso nos ajuda muito, né, a ter uma visão diferente, né, quando nós estamos passando por desafios e mesmo diante de tantos desafios que nós temos, nós podemos ter a certeza que se nós tivermos bom ânimo, nós vamos conseguir vencer cada obstáculo, cada desafio que nós enfrentamos, né, e vamos vencer cada um deles. E eu gostaria de compartilhar algumas frases, e nessas frases nós podemos pensarmos e refletirmos sobre a grandeza, né, desses ensinamentos. E o elder Richard Scott, ele diz o seguinte: vocês talvez estejam enfrentando desafios devastadores. Então pensem, cada um de vocês, né, cada um de nós, em todas esses momentos, todas essas situações, todos esses desafios que nós temos em nossa vida. E nós não podemos comparar, né, um desafio em relação a outra pessoa, né? Eu praticamente, em muitas ocasiões, eu gosto de sempre visitar, né, de ministrar e de estar em alguns lugares onde eu posso refletir um pouquinho sobre os meus desafios e ver que o Senhor ele tem me ajudado muito, né, quando eu vejo também os desafios das outras pessoas. A partir do momento em que eu sinto mais empatia, né, pelos desafios das pessoas, eu consigo ter mais animosidade, né? Eu consigo vencer aquele meu obstáculo ajudando e servindo outras pessoas. Um ponto assim, uma frase que me marcou muito durante toda a minha vida e que ainda marca foi logo na minha missão de tempo integral, quando eu recebi o seguinte conselho, né? Esqueça de si mesmo e trabalhe. Então, a partir desse momento em que eu começava a esquecer de mim mesmo e começava a servir ao próximo, eu vi o quanto, né, eu era e sou abençoado por esse princípio, né, por essa atitude, né, por seguir esse ensinamento. Eu sei que ao nós servirmos ao nosso próximo, o Senhor vai nos abençoar muito. E para falar um pouquinho sobre isso, eu gostaria de compartilhar um trecho desse discurso que diz assim: embora os santos não tivessem se estabelecido em seu novo lar, na Conferência Geral de outubro de 1849, um novo grupo de missionários foi enviado para a Escandinávia, na França, Alemanha, Itália e para o sul do Pacífico, no que poderia ter sido visto como seu pior momento. Os pioneiros se elevaram a novos patamares. E apenas 3 anos depois, outros 98 missionários também foram chamados para começar a coligar a Israel dispersa. Um dos líderes da igreja explicou que essas missões geralmente não eram muito longas. Provavelmente de 3 a 7 anos seria o tempo que qualquer homem estaria ausente de sua família. O que nós aprendemos sobre esse princípio, né, deixado pelos nossos pioneiros, né? Que mesmo eles tendo chegado, né, em Salt Lake, na região, eles pensavam assim, agora nós vamos trabalhar aqui, né, para se estabelecermos aqui, né, cada um, vamos supor, trabalhar, cuidar da sua família. Na hora que, às vezes, a pessoa, né, deveria ter pensado assim, não, agora nós vamos ter essa paz aqui, né? Mas era neste momento em que eles eram chamados para servir em uma missão. E às vezes, olha o tempo que eles ficavam servindo a missão e lugares muito distantes.
E nós sabemos que naquele tempo, naquela ocasião, a comunicação era mais difícil, né? Então, nós vimos que o Senhor abençoou e fez-os prosperar, né? Mesmo diante desses desafios. E na hora que a gente pensa que está pronto ali para poder se estabelecer e tudo vai dar certo, é onde o Senhor manda para outros lugares. Eu, particularmente, aconteceu algo bem semelhante. Quando, há alguns anos atrás, né, eu sempre trabalhei numa empresa durante um bom tempo e aparentemente estava tudo tranquilo, né? Eu trabalhava, era um emprego privado, né? Mas era como se fosse um emprego público, né? Assim, até quando eu pedi meu diretor para me desligar da empresa, né? Que ia ter uma outra oportunidade em Belo Horizonte, ele falou assim: ah, mas, né, Samuel, você está fazendo o inverso, você tá saindo, né, do interior indo para a capital e você tem aqui um emprego, né, tranquilo, certo, né? E, né, você também acabou de adquirir seu imóvel. E então, na hora que estava indo tudo muito bem, eu tinha ficado só menos de um ano dentro do imóvel, aí o Senhor me mandou para um outro lugar. E foi interessante. Eu servia na ocasião como conselheiro na presidência da Estaca, e aí, bem cedo, as nossas reuniões, e o presidente Lima, naquela hora, só eu tinha chegado, eu e ele falou assim: ó, Samuel, você tem que ir para BH. E aí ele falou desse jeito comigo, e eu falei assim: vai, presidente, né? Agora? E ele falou assim: não, eu sinto que você é novo e tudo, você pode aprender e ajudar muito ainda. Então, ele me direcionou para uma oportunidade de emprego, mas eu já tinha uma outra coisa em mente também naquela ocasião, mas não queria ir para poder ficar na minha cidade, né? Eu servia na Presidente da Estaca, igual tinha um emprego garantido, o imóvel também, tranquilo. E mesmo assim, eu aceitei o desafio e fui para lá. E era algo assim totalmente diferente, novo, mas eu vi que o Senhor me ajudou, me abençoou. E uma coisa que me deu assim muita força foi esse princípio, sempre ter bom ânimo, né? Ou seja, receber essas novas designações com entusiasmo, com alegria, e mesmo assim na incerteza, né? Ou seja, eu não sabia nada que poderia vir. E eu aceitei isso, isso me ajudou muito, me fortaleceu muito como pessoa, como indivíduo, como família. E além é claro, né, os desafios eles vêm, mas o Senhor ele pôde me ajudar e conduzir. Eu sempre lembro de vários momentos em que conversando com o Senhor, eu preciso que você faça isso para mim. E o Senhor me atendia, né, aquele pensamento, aquele desejo, aquela oração. Então foi assim um momento que eu aproximei muito mais do Senhor, porque era tudo novo e eu falava com o Senhor como se ele estivesse sempre ao meu lado ali. E era muito bom, né, ter essa oportunidade de estar conversando com ele. Tenho certeza que assim como foi para esses pioneiros, né, um desafio, eles receberam com grande alegria e a família que ficou também os apoiaram, né, nesse trabalho, nesse serviço voluntário que eles foram servir na missão. Outra frase que eu quero destacar aqui é o seguinte: às vezes, continuando o que o Elder Richard Scott ele estava falando, às vezes eles são tão intensos, ou seja, aqueles desafios, eles são tão intensos, ou seja, muito frequentes, tão implacáveis que vocês podem sentir que eles estão além de sua capacidade de vencê-los. Isso, essa frase ela me ajudou muito, né? Ela tem me ajudado muito. E até mesmo a frase seguinte, eu já vou ler ela aqui então. Então, vou repetir e vou ler de novo a seguinte frase. Olha, prestem bem atenção. Às vezes,
esses desafios são tão intensos, tão implacáveis, que vocês podem sentir que eles estão além de sua capacidade de vencê-los. Não enfrentem o mundo sozinhos. Eu gosto muito dessa frase. Não enfrente o mundo sozinho. A gente não precisa passar os desafios da nossa vida sozinho. E certa ocasião, eu estava resolvendo um assunto assim difícil de ser resolvido. E interessante que eu busquei várias e várias formas de resolver, de conciliar, de ajudar, de orientar. Eu busquei muitas, né, opções, formas de poder encontrar uma solução. E só que, infelizmente, eu não estava conseguindo ter êxito, sucesso, né, nessa tratativa. E o que que aconteceu? Eu lembro claramente, foi numa tarde, por volta ali de 15 horas, né, fui para o meio do pátio lá da empresa, e aí eu fui conversar com o senhor mesmo, lá no pátio da empresa. Eu falei com ele, Pai Celestial, eu fiz tudo que eu podia fazer, todas as opções, conversei com várias pessoas, fiz muitas coisas para poder resolver isso, porém eu não estou conseguindo. Na hora que eu pensei que ia resolver este problema, na hora que eu pensei que ia dar certinho, que as coisas iam se converter para o bem ali, foi quando eu vi que não deu certo. Falei assim, ó, eu fiz de tudo, agora eu só dependo de sua ajuda. É só um milagre mesmo para que esse assunto se resolva. E foi muito interessante. A partir do momento em que eu deixei, entreguei, eu fiz tudo o que podia, entreguei na mão do Senhor todo esse desafio que eu carregava, né, sobre meus ombros. Embora, olha só, não era um desafio para mim, né, mas era ajudando outras pessoas envolvidas. Na hora que eu fiz isso, entreguei esse desafio para o Senhor rapidamente, ele tocou o coração das partes envolvidas e resolveu toda aquela questão. Então, eu senti ali claramente que a gente não deve carregar nossos fardos sozinhos. E às vezes, se não muitas vezes, existem várias pessoas em nosso meio em que nós podemos compartilhar esse fardo. O Senhor mesmo fala, né? Para a gente dividir esse fardo com Ele. A gente não precisa carregar o fardo sozinho, né? E quando a gente divide esse fardo, aquele peso que a gente carrega, a gente dividir com 2 pessoas, 3 pessoas, o fardo se torna mais leve, né, de carregar. Então, esse é um conselho também que eu dou a todos, né? Por mais desafiadores que sejam nossos desafios, né, nossos testes, nossas provas, né, por mais, às vezes, devastador, igual ele mesmo fala, que nós possamos ter bom ânimo sempre e nunca caminhar sozinho. A gente sempre pode contar, especialmente com a ajuda de nosso Pai Celestial, em especial de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele vai nos carregar, vai nos ajudar, ele vai fazer o impossível, aquilo que a gente nunca imaginou que poderia acontecer em nossa vida. Ele tem poder para isso. Eu citei só um exemplo, mas eu sempre tenho várias experiências sobre esse princípio em minha vida. Às vezes pode parecer que as pessoas acham que eu não tenho problemas, né? Porque eu sempre tô rindo, né? Feliz e tudo. E é engraçado, na empresa, na igreja. E às vezes a pessoa, a vida de Samuel é uma maravilha, né? É 100%. Mas não, né? Mas eu sempre carrego comigo esse princípio de que sempre eu divido com meu irmão Jesus Cristo todos os meus fardos do dia a dia. E eu sempre lembro, quanto mais eu sirvo as pessoas, mais o Senhor alivia o meu fardo e faz com que eu sirva, tenha sempre bom ânimo em minha vida. Eu vejo que esse é um dos grandes segredos que eu tenho.
Em Provérbios 3:5 diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Essa escritura tem um poder nela, porque às vezes a gente pode pensar assim: ah, eu sei resolver isso, né, eu sei fazer isso. Então, se a gente confia mais no, vamos supor, no meu conhecimento do que na sabedoria de Deus, eu vou passar por alguns desafios maiores. Mas a partir do momento que eu busco ao Senhor para me ajudar, através da sua sabedoria, resolver aqueles desafios que eu tenho, o Senhor me mostra, né, assim, de maneira assim, bem mais clara, que com Ele tudo é mais fácil, tudo torna-se mais claro também na minha visão, no meu entendimento. Então, é uma escritura-chave, né, que a gente sempre tem ela conosco. E a intenção era que a vida fosse um desafio, não para que vocês fracassassem, mas para que vocês tivessem sucesso por meio da superação. Então, esse é um ensinamento que o Elder Oaks ele compartilha e fala bem claro. A intenção era que a vida fosse um desafio, não para que houvesse o fracasso. Então, o Senhor ele não fica feliz quando nós, né, fracassamos, né? Mas ele dá vários testes em nossa vida. É interessante que em vários momentos da minha vida, às vezes na hora que para uma pessoa tá muito difícil resolver tal coisa, geralmente as pessoas passam para mim resolver, né? Ou conversar com determinada pessoa, ou para poder alinhar, né, determinado assim, procedimento, alguma instrução, quer seja assim muito no trabalho ou em outra área. Então, o Senhor sempre tem confiado em mim para poder ajudar e solucionar vários desafios difíceis. E é por isso que eu gosto muito de desafios, né? E ainda mais se eles forem mais difíceis, porque os desafios eles vão vir e vão acontecer e a gente pode aprender em cada momento, em cada desafio. Todo mundo já passou e vai lembrar o seguinte, e é interessante, ou vai conhecer, isso aí acontece mesmo. Na hora que acontece um problema com uma pessoa, parece que vem 1, 2, 3, 4, 5, 10 problemas, um atrás do outro com aquela pessoa. Eu creio que todo mundo já passou por isso, já sentiu, nossa, já estou com isso, vem mais isso, e depois vem mais isso, vem mais aquilo, e a pessoa sente assim, né, igual fala, devastada, arrasada, né, e tudo. Então, quando acontece isso comigo, é interessante, eu já vejo assim, ó, aconteceu um problema difícil, eu já penso assim, eu já sei, ó, vai vir mais. Mas o Senhor, ele quer me avaliar mais na minha reação. Então eu pondero e penso muito como que eu vou reagir a essa situação. Porque de acordo com minha reação, eu vou conseguindo resolver passo a passo. Eu nunca consigo resolver todos os 10 problemas de uma vez, mas na hora que vem aquela avalanche de problemas para me resolver, que cai sobre mim, eu vou resolvendo calmamente, com paciência, com tranquilidade, né, orando sempre ao Senhor para encontrar essa solução. E até interessante, parece que eu deixo, entre aspas, às vezes o inimigo mais irritado, né? Porque eu sei que se eu for paciente, eu vou conseguir vencer, eu não vou ficar irritado, não vou xingar depois outra pessoa, e aí vai. Então, eu consigo estancar ali no primeiro problema esse desafio. E é interessante, isso acontece com muita gente, a gente consegue enxergar também e ver. Na hora que acontece um desafio com um, vem vários atrás do outro. E o segredo, para mim, eu vejo nisso, é muita, né, calma, paciência em resolver problema por problema. Nunca desesperar e sempre confiar em Deus, que Deus ele vai nos ajudar. E quando nós confiamos nele, e aí a gente tem Jesus Cristo ali do nosso lado para aliviar, carregar aquele fardo com a gente. Eu sei que esse um, é um desafio, né, para nós. Não é fácil, né? A gente sempre ter bom ânimo, sempre estar feliz, estar alegre, contente,
mesmo com tantos desafios que temos em nossa vida, mas algo que sempre tem me ajudado a vencer nesses desafios é sempre servir ao próximo, né? Esqueça de si mesmo e sirva, né? E trabalhe, né? Foi o que eu aprendi logo no início na missão de tempo integral e que tem me ajudado assim durante toda a minha vida. Eu tenho certeza que cada um de vocês, cada um de nós, podemos ter essa confiança em nosso Pai Celestial, em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele passou por todos os desafios que nós passamos. E ao entregarmos esse desafio na mão dele, depois de tudo que nós pudemos fazer por nós mesmos, o Senhor vai resolver isso igual eu falo, num passe de mágica, porque ele tem poder para fazer todas as coisas possíveis e impossíveis aos nossos olhos. E eu quero prestar meu testemunho, que eu sei que Jesus Cristo, ele nos ama. Ele não quer que nós sintamos fracassados. Ele quer que nós sejamos felizes. Certa vez, eu servi na presença da Estaca e estava acompanhando o mesmo Sumo Conselho. E ele estava muito triste, ele era um membro do MAS, e estava muito assim, sentindo, né, esse fracasso e tudo, né, desanimado, né, e tal. E aí eu senti e falei com ele, irmão tal, como foi naquele período? Como que você fazia? E aí eu pude ajudar a lembrar de bons momentos que ele teve na vida dele. E esses bons momentos que ele teve, tudo que ele fez em prol da igreja, e foram vários anos e anos, inclusive servindo, ajudando o próximo, fez com que isso lembrasse e reavivasse dele, na mente dele, e fez com que a partir daquele momento, aquele irmão se tornou uma outra pessoa. Nas reuniões de presidentes que a gente compartilhava, nós, como que o irmão tal, ele mudou. E ele houve uma transformação, porque ele passou a ver sempre os pontos bons e ele teve um sentimento que ele não era uma pessoa que tinha fracassado, mas é que é uma pessoa que enviou muitos missionários para o campo e ele tinha esquecido disso. Ele esqueceu de muitas coisas que ele tinha feito na vida dele. E a partir do momento em que ele começou a enxergar tudo que ele fez e ajudou em prol do Senhor e dos seus irmãos da igreja, ele sentiu assim revigorado e fez uma grande diferença naquela unidade que ele cuidava com menos sumo conselho. Eu sei que nós podemos fazer o mesmo e podemos ter uma vigorosa mudança aí e sempre ter bom ânimo em nossa vida. Eu compartilho isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada pela mensagem. Obrigada, Sister Pádua, também pela oração. Como é maravilhoso saber, né, que nós não estamos sozinhos. Quantos desafios nós temos passados. Eu sei que cada um de nós temos, né, os nossos desafios, mas saber que não estamos sozinhos e que quando nós decidimos servir, nós somos também fortalecidos, o Senhor ele está nos guiando, nos amparando. Isso é maravilhoso, né? O Evangelho de Cristo, ele é uma bênção em nossas vidas. Tantas vezes eu já falei com os missionários, alguns que falam, eu vou sair da missão porque eu estou passando por alguns desafios. Eu falo, olha, mas não é a melhor solução, né? A melhor solução é você servir ao próximo. E essa semana, a semana passada, na verdade, esses meses aí, eu estou um pouquinho assim, distante da missão, quase pedi minha desobrigação. E essa mensagem foi uma resposta ao que eu devo fazer. Né? Gratidão, Helder Gonçalves, pela mensagem tão especial. Agora, para